There's nothing to tell. It's just some guy I work with. Come on. You're going out with the guy. There's got to be something wrong with him. So does he have a hump and a hairpiece? Wait, does he eat chalk? Just because I don't want her to go through what I went through with Carl. Okay, everybody relax. This is not even a date. It's just two people going out to dinner and not having sex. Sounds like a date to me. Hello, Pocket Friends. Aqui é o Fabiano do Pocket English. Tudo bem com você? Você está no Fluent Friends, o melhor curso de inglês para aprender inglês com séries no Brasil. Seja muito bem-vindo a essa aula inaugural. É um prazer ter você por aqui. No Fluent Friends você vai aprender os segredos da fluência em inglês através da série Friends. Você vai aprender todo o segredo por trás de cada frase, de cada palavra. Você vai aprender vocabulário, expressões, gramática. E se você faz parte da nossa comunidade, você também vai ter cartões do Anki com altíssima qualidade, com áudio normal, áudio lento, imagem, texto em inglês e português. Você também terá exercícios em MP3 para destravar a sua pronúncia, PDF com toda a transcrição da cena, exercícios avançados extra para você praticar a gramática e prática avançada de conversação baseado em cada cena da série Friends. Se você quiser saber mais, clique no link na descrição desse vídeo e venha para o Fluent Friends. A fluência começa aqui. There's nothing to tell. It's just some guy I work with. Então é isso aí, Pocket Friends, aqui estamos começando a nossa primeira análise aqui do Fluent Friends e começando com essa frase que é bem interessante e é importante você notar que nós estamos entrando na conversa como espectadores, como observadores do meio da conversa já, porque ela já está dando uma explicação que não tem nada para contar, ó, não tem nada para contar. Então ela começa dizendo there is. There is é o verbo há e a combinação de there is com nothing vai ficar não há nada, não existe nada. Repita comigo, there's nothing. Perceba que nothing tem um TH no meio e eu coloco a língua entre os dentes para falar essa palavra. There's nothing. E agora ela diz to tell. Só que, é claro, essa é a pronúncia que nós conhecemos aí no dia a dia dos livros, né? Mas no inglês americano é muito comum o gringo pronunciar the. Um D fraco no lugar desse T, ok? Bom, é errado pronunciar T? Não. É errado pronunciar D? Também não. São só algumas formas que você vai encontrar nativos pronunciando no dia a dia do inglês. Então, there's nothing to tell poderia ser dito there's nothing to tell. Só que, pronunciando rápido, falando D ao invés de T, é muito mais prático e mais fácil. Então, olha só. There's nothing to tell. Não há nada to tell or do tell, para contar, não há nada para dizer. Eu preciso aqui dar uma interrompida nessa análise para dizer que aprender inglês com série não é simplesmente você entender o que o personagem disse e acabou. Não, você tem que ser capaz de fazer parte da conversa. Se você estivesse lá junto com a Monica Geller, você conseguiria dar a sua opinião, você conseguiria falar tudo que eles estão conversando com fluência. Bom, então para isso a gente vai dar várias ferramentas aqui para você nessas aulas, onde você vai poder estudar várias partes, pontos gramaticais e de pronúncia em contextos diferentes. Vamos estudar agora 3 frases diferentes, começando com there's, ok? Vamos nessa? There's a cat on the roof. There's some milk in the fridge. There's a lot of traffic on the highway. Muito bem, assim como você estudou there is, também existe there are, que é usado para indicar a existência de coisas no plural. Então vou te dar mais 3 exemplos aqui super bacanas para você também praticar there are. There are some books on the table. There are a lot of cars in the parking lot. There are many people at the party. Se você perceber, eu não estou pronunciando there are, eu estou pronunciando there, que é a contração de there are e é muito usado no inglês falado. There's nothing to tell. It's just some guy I work with. It's just some guy I work with. Bom, nessa frase ela está se referindo a um homem com quem ela trabalha, mas o que ela quer dizer de verdade é que essa pessoa não é tão especial para ela.
tá? Bom, pelo menos é o que ela tá dizendo, não que seja verdade aqui, mas então é como se a pessoa estivesse dizendo assim: ah, sou um cara com quem eu trabalho, nada demais, tá bom? Então vamos entender agora umas dicas de pronúncia bem importantes que você vai encontrar isso aqui no inglês americano o tempo todo. Just some guy I work with. Então, ao invés de pronunciar certinho, bonitinho, como o livro ensina, it's just, ela corta o it do it, até porque você sabe que não é i, ok? Não é som de i, é som de e. Não é it's, é it's. It's just. Ok, mas vamos analisar porque tem algumas diferenças aqui na pronúncia dela. Ela não pronuncia esse som do e, ela só pronuncia depois disso. Então fica assim, ó, it's just. É como se eu pegasse o it's just e cortasse o e e fica só it's just. Agora, just termina com T, só que ela pausa esse T, ela não pronuncia esse T. Ela engole, ela come ele e ela fala assim, ó, it's just. It's just. It's just some guy. Você sabe que some, o E não é pronunciado, ok? É só um cara, só qualquer cara, um cara I work with. I work. Com quem eu trabalho. Só que esse com fica lá no final da frase, ok? E agora eu vou te explicar por que esse with vem lá no final da frase. Bom, porque na língua inglesa é comum que as preposições como with sejam colocadas no final de uma frase em algumas situações, principalmente em frases informais ou frases do cotidiano. Nesse caso específico, a frase ela é estruturada dessa forma porque, assim, para dar ênfase ao fato de que a pessoa trabalha com esse homem, mas que ele não é muito importante para ela, tá? Basicamente isso aí. Então, Pocket Friends, além disso, é importante se lembrarem que em inglês, a ordem das palavras em uma frase pode mudar dependendo da ênfase que se deseja dar a uma palavra ou uma frase. Isso aí depende. Mas neste caso aqui, em específico, a pessoa que está falando deseja enfatizar que ela trabalha com o homem em questão, então ela coloca with no final da frase. Just some guy I work with. É interessante também você perceber que a palavra work termina com K, with começa com W, que tem o som de U, tá? Então, basicamente, na maioria das palavras que tem som de consoante e vogal, a gente tem essa ligação, work with, work with. It's just some guy I work with. Você consegue repetir isso nessa velocidade? Come on! E aqui ele já começa sua primeira fala na série com essa expressão clássica em inglês, que é a expressão come on. Na verdade, é uma abreviação de come on em inglês. É uma expressão informal usada para encorajar alguém a fazer algo ou a expressar impaciência ou frustração. É como se a pessoa estivesse dizendo assim, vamos lá, ou anda logo, em português. Por exemplo, se alguém está demorando para se arrumar para sair de casa, outra pessoa pode dizer assim, come on, estamos atrasados, para incentivar essa pessoa a se apressar. Vou dar 5 exemplos para você agora, usando o come on, para você ficar fera nisso aí e passar a usar com fluência em inglês. Então vamos lá. Primeira frase. Come on, let's go play outside. Come on, you can do it. Come on, hurry up, or we'll miss the movie. Come on, it's not that bad. Come on, stop being so stubborn and let me help you. E ele continua a frase dizendo assim, ó. You're going out with the guy. You're é a contração de you are. Fica. E ele segue dizendo, you're going out. You're going out with the guy. You're going out with the guy. Bom, going é o que a gente conhece, é o que a gente está acostumado a ouvir. Mas aqui ele não está falando going out. Ele está falando going out. Going. Não going. Going out. Bom, é errado falar going? Claro que não. Só que é importante você entender o que ele está dizendo aqui, ok? Agora quando chegar no final dessa cena, você está entendendo aí 100% do que os gringos estão falando. You're going out with the guy. Recapitulando, ele diz your, que é contração de you are, you're going out. O N do going junta com A do out. Going out. You're going out. Só que o T do out também é pausado. Ele não pronuncia, vamos ouvir. You're going out.
Going out. E ele segue dizendo assim, ó, with the guy. É claro que ele não tá pronunciando assim, estou pronunciando palavra por palavra para você ter uma noção do que tá rolando aqui. Só que o que ele faz com o TH do with? Ele simplesmente omite. Por quê? The, que é a próxima palavra, já começa com TH. Então fica muito estranho você falar with the. Então, sempre quando a gente termina uma palavra em inglês com um som e a próxima palavra começa com o mesmo som, a gente corta um para ficar com um som só. Então, não fica with the, vai ficar with the guy. You're going out with the guy. With the guy. E ele segue dizendo, There's gotta be something wrong with him. There's gotta be something wrong with him. there is gotta be. There is, você já aprendeu a pronúncia anteriormente, mas nós não vamos analisar essa pronúncia isoladamente, o significado dela, porque nós temos essa frase inteira aqui como uma expressão, there is gotta be. Eu vou explicar para você agora bem detalhadamente como funciona isso. There's gotta be something wrong with him. Bom, there's gotta be é uma expressão informal, bem informal em inglês, que significa deve haver ou tem que ter. Bom, bota isso na cabeça. Deve haver ou tem que ter. E é usada para expressar uma forte crença. Esse é o passo 2, ok? De que algo existe ou é verdadeiro, mesmo que não haja evidências concretas para provar isso. É uma forma encurtada e coloquial de dizer there has got to be, ou então there must be. Por exemplo, se alguém está procurando uma solução para um problema difícil, pode dizer there's gotta be a better way to do this. There's gotta be a better way to do this. Neste caso, a pessoa está expressando uma crença de que há uma solução melhor, mesmo que ela ainda não tenha encontrado. Um outro exemplo seria o seguinte: There's gotta be a reason why she didn't show up. There's gotta be a reason why she didn't show up. Neste caso, a pessoa está se expressando ou está expressando a crença de que há uma explicação para a ausência de outra pessoa, mesmo que não saiba qual é. Então, com esses dois exemplos aqui, eu acho que já deu para você ter uma noção do uso do there's gotta be. Mas aqui eu vou te dar mais 2 frases ou 3 interessantes para que você possa praticar ainda mais essa expressão there's gotta be. There's gotta be a better way to fix this computer without calling the technician. There's gotta be a reason why he's not answering my calls. There's gotta be a better place to eat around here. There's gotta be something wrong with him. There's gotta be, como já te expliquei, something, algo, wrong, errado. Algo de errado. Something wrong with them. Aqui é interessante que ele não fala with him. Tá vendo que interessante? Fica até estranho, né? Você falar assim, with him. Mas a pessoa diz with them. O que ele faz aqui? Ele corta o H, pega o som do with e liga com o IM. Só que ele não fica com with him. Fica with them. É como se o som do I também caísse um pouco e ficasse mais o som do M. Ok? With them. Ouça a frase inteira e repita. There's gotta be something wrong with him. There's gotta be something wrong with him. Dando uma pequena pausa para dizer que esta é uma aula do curso de inglês Fluent Friends. Fluent Friends é um curso onde você aprende inglês inteiramente com a série Friends. Bom, você aprende pronúncia, dicas de pronúncia, você tem áudios para praticar e destravar o seu inglês com a série Friends. Você também tem cartões do Anki de altíssima qualidade com 2 velocidades, velocidade normal e velocidade lenta. Você tem sugestões de como praticar a fluência com assuntos de cada cena da série. Você vai aprender muita gramática, você vai desenvolver muito vocabulário, ou seja, é um curso completo. Bom, nós aprendemos anteriormente a palavra something. Mas você pode perguntar, mas Fabiano, quando eu uso something e anything? Bom, vamos ver rapidamente a diferença entre o uso dessas 2 palavras. Something significa algo e é usado para se referir a alguma coisa específica, presta atenção nisso.
Já anything significa qualquer coisa e é usado quando não há nenhuma especificidade em mente, indicando que qualquer coisa serve. Por exemplo, se você pedir a alguém para escolher uma sobremesa e ela responder I want something chocolate, ela está indicando que quer uma sobremesa específica que contenha chocolate. E já se ela responder I'll have anything, isso indica que qualquer sobremesa serve e ela não tem nenhuma preferência específica em mente. Bom, espero que você tenha conseguido entender um pouquinho a diferença entre something e anything. E agora eu vou te dar duas frases diferentes com something e duas frases com anything. Vamos nessa. I'm craving something sweet for dessert tonight. Did you find something interesting to do over the weekend? I don't care what we have for dinner tonight. I'll eat anything. If you need any help with your project, let me know. I'm willing to do anything. So does he have a hump and a hairpiece? So does he have a hump and a hairpiece? Então agora o Chandler começa uma frase dizendo So does he. Só que ele não fala does he, ele pronuncia does he. Ele corta o H do he, o som do does tem um Z no final, então fica does he. Ou se repita. So does he have a hump and a hairpiece? Quando ele diz have a, ele emenda tudo, fica have a. So does he have a. So does he have a. Porque ele repete o a hump, então fica so does he have a hump, a hump. Então nessa emenda do hump com a hump, ele junta o P com o A. So does he have a hump and. Presta atenção que a hump and fica a hump and. O and normalmente não tem o som do D pronunciado pelos americanos de forma rápida, então fica a hump and. Então o N liga direto no A. A hump and a hairpiece. So does he have a hump and a hairpiece? Por isso que você sente que os americanos estão falando muito rápido, mas é porque eles estão cortando algumas sílabas e emendando em outras palavras para ficar um som mais corrido. Bom, estudando aqui, você com certeza vai passar a entender filmes e séries com muito mais facilidade. Vamos continuar. Wait, does he eat chalk? Wait, does he eat chalk? Agora a Phoebe entra em cena e ela fala wait, só que ela omite o T, ela não fala wait, ela fala wait, sem o T. Does he, ela poderia ter falado does he também, mas não falou, ela falou does he eat, eat sem T. Chalk quer dizer giz. Ele come giz? Does he eat chalk? E uma coisa que você precisa entender nessa série é que muita fala da Phoebe e às vezes de alguns outros personagens também não fazem muito sentido. O fato é que a Phoebe é conhecida por ter um senso de humor excêntrico e muitas vezes faz perguntas e afirmações engraçadas que não são convencionais. E nesse caso aqui a fala dela fica muito engraçada porque comer giz é algo que ninguém faria. E a pergunta é totalmente fora de contexto, como você já viu, em relação ao que os outros personagens estão discutindo, né? E além disso, a Phoebe tem um jeito único de se expressar e que adiciona ainda mais humor à cena. E, bom, isso vai acontecer durante toda essa temporada, você vai se divertir muito ainda com a Phoebe. Wait, does he eat chalk? Wait, does he eat chalk? Wait, does he eat chalk? Just because I don't want her to go through what I went through with Carl. E aí que ela começa dizendo just, sem o T. Just cause I. Cause é a abreviação de because. Just cause I don't. Just cause I. Cause, com som de Z, liga no I. Just cause I. O don't, sem o T, parece que fica tão fraco, fica com som de R. Just cause I don't. Just cause I don't want her to go. Her to. Perceba que to go, ela diz D. Muito fraco, que parece um som de R também, mas é um D fraco. Just cause I don't want her to go. Her to go through. Just because I don't want her to go through. Just because I don't want her to go through.
Como estudante de inglês, você por muitas vezes vai ver essa expressão go through, que nesta frase significa passar ou enfrentar uma situação difícil ou desafiadora. A Phoebe, na verdade, ela está preocupada que a outra pessoa possa passar por algo que ela já passou com Carl, e está com medo que a Rachel possa enfrentar essas mesmas dificuldades ou sofrimentos que ela passou. Então essa expressão go through pode ser usada em diversas situações para indicar que alguém está enfrentando uma dificuldade. Bom, vou te dar um exemplo aqui, ó. I went through a difficult time when I lost my job. Just because I don't want her to go through what I went through with Carl. Just because I don't want her to go through what I went through with Carl. What I went through with Carl. O que eu passei com o Carlos, o que eu já vivi com o Carlos. Parece que a coisa foi bem traumática, né? Okay, everybody relax. E aqui a Mônica continua dizendo uma frase muito simples: Everybody relax. A única coisa que você tem que praticar aqui é o som do R. R. Muita gente fala assim, ó, o I. Não tem U e depois o I. É R. R. Relax e não relax, ok? Pratique isso para ficar fera nesse som tão importante da língua inglesa. Okay, everybody relax. This is not even a date. E ela segue dizendo assim, ó, this is not. O S do this liga com is, this is, só que liga com o som de Z. This is not. O T do not fica com o som de D fraco, ou o som de R fica not even. This is not even. O N do even liga no even. This is not even a date, sem o som do T. E claro, sem o E. Ouça e repita. Okay, everybody relax. This is not even a date. This is not even a date. It's just two people going out to dinner. Aqui temos o mesmo padrão de pronúncia lá do início. Nós vimos que it's vira ts. Aqui é a mesma coisa. It's just two people. E não it's just two people. It's just two people going out to dinner. It's just two people going out to dinner and Ela diz and e não and. Not, sem T também. Not having sex. E não fazendo sexo, sem fazer sexo. not having sex. It's just two people going out to dinner and not having sex. Sounds like a date to me. Aqui o Chandler começa com a expressão sounds like. Sounds like é uma expressão que geralmente é usada para indicar que algo que foi ouvido parece ser verdadeiro ou correto. A expressão é usada para descrever uma impressão que a pessoa teve com base no que foi ouvido. E aqui estão alguns exemplos. It sounds like you had a great time on your trip. From what you're saying, it sounds like you're really interested in art. It sounds like there's a lot of construction happening outside. Based on the description, it sounds like the movie is going to be really scary. It sounds like you're having trouble with the new software. Sounds like a date to me. Sounds like a date to me. Agora você vai assistir a cena novamente e vai deixar um comentário dizendo se você já está conseguindo entender melhor só com esses 20 minutos de aula. É claro que você vai precisar ouvir os áudios, ouvir os MP3, estudar o PDF, estudar os cartões do Anki para que você possa dominar 100% esta cena. Porém, aqui você já teve vários insights, várias dicas interessantes para você entender muito melhor esta cena. Então, deixa um comentário dizendo quantos por cento a mais você está entendendo, se melhorou a tua compreensão. E agora vamos colocar em prática aquilo que você aprendeu, não só memorizando as frases desta cena, mas também fazendo você desenvolver o teu inglês, dando a tua opinião em vários assuntos que nós vamos abordar. E é claro que esse estudo extra e avançado, assim como os cartões do Anki, são exclusivos para os alunos do Fluent Friends. Convido você a participar também da nossa comunidade clicando no link em algum lugar desse vídeo e fazer parte do melhor curso de inglês com séries do Brasil. Bom, aqui é o professor Fabiano, te vejo na próxima. Tchau, tchau. There's nothing to tell. It's just some guy I work with. Come on. You're going out with the guy. There's got to be something wrong with him. So does he have a hump and a hairpiece? Wait, does he eat chalk? Just because I don't want her to go through what I went through with Carl. Okay, everybody relax. This is not even a date. It's just two people going out to dinner and not having sex. Sounds like a date to me.